Viktor Emil Frankl foi um médico austríaco que nasceu em 1905. Já durante a Primeira Guerra Mundial, que assolou a Europa, ele, com apenas 10 anos, e toda a sua família passaram por privações tremendas. Muitas vezes, Viktor teve que ir às fazendas ao redor de Viena, na Áustria, para mendigar algum tipo de comida, algum tipo de alimento. Mas o pior mesmo ele enfrentou durante a Segunda Guerra Mundial, quando, já casado, viu os nazistas obrigarem sua esposa, Tilly, a abortar o seu filho. No mesmo ano, ambos, Viktor e Tilly, foram presos e deportados para viver no gueto de Theresienstadt, no norte de Praga. Depois de 6 meses ali, o seu pai morreu por exaustão. Em 1944, um ano antes da guerra acabar, Tilly e sua mãe, de 65 anos de idade, foram transportadas para serem executadas em Auschwitz. Sua mãe foi imediatamente assassinada nas câmaras de gás e Tilly foi transferido para Bergen-Belsen, onde morre com a idade de apenas 24 anos, deixando Viktor Frankl viúvo. Ele então é transportado de Viena para Kaufering e Turkheim, 2 campos de concentração menores, e nesse último campo de concentração ele adoece. Para salvar a vida e manter lúcido, ele começa a escrever um livro. No dia 27 de abril de 1945, o campo de concentração é libertado pelas tropas norte-americanas, e em agosto Viktor Frankl volta para Viena, onde descobre que sua esposa, a sua mãe e o seu irmão haviam sido assassinados em Auschwitz. Esse homem, apesar de tudo isso, em 1948, 4 anos depois de ser libertado, obtém seu doutorado em filosofia com o tema O Deus Inconsciente. E em 1965 torna-se professor de neurologia da Universidade de Viena e professor visitante nas universidades de Harvard, Dallas e Pittsburgh. Ao longo de sua vida, os livros de Viktor Frankl foram traduzidos em mais de 30 idiomas, inclusive aquele que ele escreveu no campo de concentração, cujo título em português é Em Busca do Sentido, um psicólogo no campo de concentração, no qual ele expõe suas experiências nas prisões nazistas e lança as bases de sua teoria, que vem a ser conhecida como logoterapia, que, segundo ele, concentra-se no sentido da existência humana, bem como na busca da pessoa por esse sentido, pois para ele, a busca do sentido na vida da pessoa é a principal força motivadora para existir. Nessa última mensagem da série Creio Logo, nós somos convidados a refletir juntos se há um propósito para viver. Propósito este que teria o poder de dar sentido à vida humana, ou, como nós conhecemos em termos teológicos, qual é o fim principal de ser humano. Para tanto, eu lhes convido paradoxalmente a abrir as suas Bíblias ou acompanhar a leitura naquele livro que julgam alguns ser o mais pessimista de todos os livros da Bíblia, o livro de Eclesiastes. Abra sua Bíblia, portanto, em Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, onde nós iremos ler. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, os que estão sem Bíblia, por favor, acompanhem na projeção. Diz assim a palavra de Deus: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque há de Deus trazer juízo sobre todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. De tudo o que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Que Deus abençoe sua palavra lida. Amém. Vamos orar. Ó Deus amado e querido Pai,
diante da Tua palavra, que foi escrita, inspirada pelo Teu Espírito, ainda que pela instrumentalidade de um homem, de vários homens, todos nós que somos Tuas criaturas e Teus filhos e filhas em especial, nos pomos humilhados diante de Ti por entender que a Tua palavra, que é regra de fé e prática, quando lida e exposta, é exatamente aquilo que ela se propõe a ser, Tua palavra, pela qual Tu mostras quem Tu és, o que Te agrada, a Tua lei, a Tua ordem, o Teu propósito, o Teu sentido para cada um de nós. Nesta hora nós rogamos que o mesmo Espírito Santo, Deus contigo e com o Filho, possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que não apenas compreendamos esta palavra de modo intelectual, cognitivo, racional, mas acima de tudo o Teu Espírito venha a aplicar esta palavra aos nossos corações, para que possamos compreender o sentido mais profundo dela, aquilo que o Senhor mesmo designou nesta manhã para falar conosco. Fala conosco, Senhor, tanto aqueles que aqui estão, como também aqueles que estão nos acompanhando pela internet, onde quer que eles estejam. Estende a Tua mão e os abençoa com a Tua palavra, assim como abençoa cada um de nós. É o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. O livro de Eclesiastes, em alguns momentos, diz ter sido escrito por alguém que ele chama de o pregador. Você vê isso logo no primeiro versículo do capítulo 1 do livro de Eclesiastes, quando diz: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. A palavra Kohelet, que em hebraico significa aquele que é encarregado de convocar um auditório e trazer a palavra para ela, é usada muitas vezes para a pessoa de Salomão, que nós cremos ter sido o autor do livro de Eclesiastes, assim também como o livro de Provérbios, daí porque são chamados Provérbios de Salomão. Esse incorpora muitos ditados populares, pequenas histórias, que os Koheletes, aqueles homens que viviam de vila em vila, cidade em cidade, fazendo as suas apresentações e contando as suas histórias de fundo moral, apresentavam para que as pessoas pudessem segui-las. Algumas dessas histórias, alguns desses ditos populares, inspirados por Deus, foram então compilados e compõem o livro de Provérbios. Assim também, muitas vezes, nós encontramos alguns desses ditos populares, alguns desses provérbios, também no livro de Eclesiastes, mas há uma diferença fundamental. Quando ele escreve o livro de Provérbios, provavelmente Salomão era um homem em meia idade, ainda viril, ainda jovem, para os padrões de antigamente, e que, portanto, tinha uma visão da vida ainda cheia de perspectivas. Assim como pessoas mais jovens que veem a vida de maneira um pouco mais colorida, assim também ainda era Salomão, especialmente pela vida extremamente favorável que ele havia conseguido construir. Um dos homens mais ricos da sua época, um dos homens mais sábios, um dos homens de maior prestígio, que construiu todo um império ao seu redor, quando Israel expandiu o seu reino a fronteiras onde nem mesmo Davi, o seu pai, havia conseguido expandir. Mas quando ele escreve Eclesiastes, ele já é um homem idoso. E, em certo sentido, a gente até consegue encontrar a ranzinzice dos mais velhos em alguns momentos nas palavras de Eclesiastes. Cansado, fatigado, pensando em olhar para trás e vendo que tudo que havia construído não era tão significativo assim, tão satisfatório assim como ele anteriormente julgara. Salomão acaba expressando todo o azedume de suas palavras no livro de Eclesiastes. Mas, como eu falei, do que tem Salomão se queixar? Certamente a vida dele foi muito melhor, em muitos sentidos, do que a grande maioria de nós, do que a grande maioria dos homens da sua época. O que é que poderia reclamar o velho Salomão, cuja vida tinha sido tão cheia de coisas e experiências distantes, dos distantes anos que ele havia vivido, com muito prestígio, fama, sucesso, riqueza e assim por diante? É que Salomão refletia algo muito mais profundo do que cansaço de viver.
muito mais sério do que simplesmente alguém que está no final da vida e olha para trás e vê que as coisas não foram exatamente do jeito que ele planejou. Na verdade, já no verso 3 do capítulo 1, ele faz uma pergunta que talvez nos permita olhar para dentro do coração dele, para entender que de fato havia uma angústia existencial profunda que fazia com que ele questionasse, afinal de contas, se haveria algum sentido em viver. Ele pergunta: que proveito, verso 3 do capítulo 1, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Claramente o pregador coloca com absoluta sinceridade a questão que mais o preocupa e que ele reduz a termos concretos, dizendo o que, afinal de contas, o ser humano precisa conhecer, experimentar e fazer na vida de modo que ele seja plenamente satisfeito. Conforme a própria sequência dos capítulos de Eclesiastes vai se deslocando e descortinando, é possível perceber que Salomão chega a uma resposta que nos leva ao tema dessa última mensagem da série que nós estamos desenvolvendo, Creio Logo. Ele diz: creio logo, convido você para experimentar um só propósito que dá sentido à vida. Esse propósito singular foi descoberto por Salomão e estrutura-se a partir de 3 aprendizados que sua vida longeva lhe havia prometido e conseguido obter. A primeira delas, ou o primeiro deles, é que primeiramente a vaidade ilude e impede o ser humano de ver o verdadeiro propósito da vida. A palavra vaidade que ele usa aqui, 38 vezes das 73 em toda a Bíblia, portanto é um vocabulário que ele se apropriou de maneira muito clara, traduz a palavra hebraica revel. Literalmente essa palavra é usada para designar vapor, névoa. Quando um judeu quer falar de algo que está nebuloso, ele diz que aquilo está revel. Mas também traz a ideia de algo breve, transitório, exatamente como a neblina, que de manhã cedo impede de ver tudo, mas depois com o calor do dia vai se dissipando e então se pode ver claramente. Quando se junta então a ideia de algo que impede a visão clara e que é transitório, então a ideia de vaidade no vocabulário hebraico começa então a manifestar-se, que vai muito mais do que vestimentas externas, como normalmente nós temos na nossa língua portuguesa. Para os judeus, vaidade é alguma coisa que é passageira e que impede ver a realidade da vida. Poderíamos dizer que é algo que deslumbra os sentidos, que nos torna pessoas fúteis, vazias, ocas, e que, portanto, perdem a capacidade de ver a realidade da vida. Isso é revel, isso é vaidade para Salomão. Como diria C.S. Lewis, para Salomão e para todo aquele que conhece a ideia de que vaidade impede o ser humano de ver a realidade da vida, o verdadeiro propósito da vida, tudo que não for eterno, diria C.S. Lewis, é eternamente inútil. De fato, em aproximadamente 15 das 73 ocorrências dessa palavra na Bíblia, a ideia descrita é de situações cujos resultados são frustrantes, por não atenderem às expectativas inicialmente postas sobre elas. Por exemplo, revel significa uma satisfação passageira, que provoca uma frustração permanente. Se você abrir no capítulo 2, verso 1, você vai ver a expressão. Lá se diz de maneira muito clara o que Salomão conseguia entender como revel. Ele diz assim, Eclesiastes capítulo 2, verso 1. Disse comigo, vamos, e eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria de que serve. E essa conclusão ele havia chegado depois de descrever e experimentar o que ele fala logo depois. Quando diz, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura,
até ver que o melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, nascidos em casa, e também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouro de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e me sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração da alegria ou de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, tudo era revel, tudo era passageiro, tudo me impedia de ver a realidade da vida. Era como andar e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol para todas estas coisas. Salomão então entendia que a vaidade impedia o ser humano de ver o verdadeiro propósito da vida. E isso lhe dava um claro senso de frustração, quando via que todo o seu esforço iria acabar com a sua morte, e as coisas que ele havia construído nem mesmo poderia, talvez, para sempre usufruir. Assim ele as considerava como um absurdo, um nonsense, algo surreal, sem sentido, pois o próprio propósito final da sua vida parecia nivelar por baixo. Ele era o rei mais poderoso, mas seria enterrado junto com o servo mais humilde. Tudo que ele havia construído ficaria para trás, e restaria para ele apenas um lugar debaixo da terra, igualzinho aos outros. Esse nonsense leva então o autor a usar com muita facilidade e frequência a expressão que, diante do destino final de todos, a vida pareceria ser como correr atrás do vento, e qualquer esforço de encontrar um sentido maior para a vida debaixo do sol seria como a ilusão de um coração vaidoso. O primeiro aprendizado, então, de Salomão é que a vaidade, como uma neblina, impede de ver a realidade e o propósito da vida. Mas há um segundo aprendizado que completa este primeiro. O segundo aprendizado é diametralmente oposto a esse primeiro, ou seja, que se por um lado a vaidade impede de ver o propósito da vida, a realidade da vida, o temor a Deus esclarece, abre a visão do homem sobre suas próprias limitações e sobre o ilimitado, infinito poder de Deus, e assim acaba por abrir a sua visão para o verdadeiro sentido da vida. Frequentemente o pregador, do mesmo jeito que fala de vaidade, também convoca os seus ouvintes e leitores ao temor de Deus. Ele usa essa expressão temor a Deus várias vezes na Bíblia, e particularmente no livro de Eclesiastes. Mas o que significa esse temor a Deus? O temor a Deus envolve, além da reverência ao próprio Deus, um reconhecimento e uma submissão ao propósito maior que Deus tem em cada situação da vida, tanto na adversidade como na prosperidade, e que produz, se for bem compreendido, sabedoria no coração humano. Temor a Deus é ligado à sabedoria de viver, razão porque o próprio livro de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio, o nascedouro da verdadeira sabedoria. Jameson, Fawcett e Brown, comentaristas do Antigo Testamento, dizem o seguinte acerca disso: o propósito de Eclesiastes é mostrar que a vaidade de todas as meras conquistas humanas, quando se tornam um fim em si mesmos, é muito inferior em contraste com as felicidades reais e abençoadoras da verdadeira sabedoria que vem do temor a Deus. Por isso, aquele que teme a Deus tem a vantagem tanto da sabedoria em si mesmo, porque Deus vai lhe dando a capacidade de fazer as melhores escolhas, enfrentar os obstáculos com capacidade de superá-los, como também dá um sentido exato
de quem a pessoa é aos olhos de Deus. Um ser humano que é temente a Deus entende a sua vida como uma mordomia. A própria vida lhe é dada, e com a vida saúde, e com a saúde as oportunidades. E em cada conquista dele, ele vai compreendendo que Deus, como dono de tudo e de todas as coisas, lhe oferece a oportunidade de tomar conta daquilo que não é dele, é de Deus, inclusive a própria vida. E é nessa perspectiva de temor ao Senhor que ele não fica, como nós diríamos no Nordeste, abestalhado com as suas próprias vaidades, porque ele entende que as coisas que tem, que faz, que é, não faz, não tem e não é, se não fosse a bênção de Deus sobre a sua vida. Então o temor a Deus permite que você usufrua a bênção de Deus nesta vida, com perspectiva real, sem se tornar uma celebridade tola, vã, fútil, que acha que as coisas dessa vida permanecerão para sempre. Pelo contrário, garante-lhe não apenas uma vida abençoada aqui na terra, mas uma certeza de que ela no fundo continuará depois da morte, sem as coisas, mas com o mais principal da vida, que é o próprio Deus e a presença dele. Então, se por um lado ele enfatiza que a vaidade cega e impede que o homem veja a realidade e o propósito da vida, por outro lado, ele diz que o temor a Deus abre os olhos e permite que você veja a vida como ela de fato deve ser e como ela de fato deve ser vivida. E aí, ele traz um terceiro e último aprendizado. É que se por um lado a vaidade cega os olhos e tira a capacidade de ver a realidade da vida, e se por outro lado o temor a Deus abre os olhos e permite ver a vida como ela deve ser vivida, o aprendizado dessas duas coisas levam a entender que o sentido da vida é equilibrar com um propósito o prazer imediato e a felicidade eterna. Que o sentido da vida é equilibrar com um propósito o prazer imediato e a felicidade eterna. A palavra hebraica para deleite ou prazer, shephet, em Eclesiastes, quase sempre traduz a ideia de propósito. E é muito curioso, porque normalmente prazer é visto na nossa maneira de ver a vida como algo que você obtém e logo se esvai, sem muito propósito. Tomar uma, por exemplo, parece ser um fim em si mesmo, não tem propósito algum. Aproveitar as coisas boas da vida parece ser alguma coisa que você simplesmente aproveite, porque elas estão ali, amanhã podem não estar. Qual o propósito? Nenhum, é para prazer mesmo. Mas na literatura hebraica, prazer e deleite sempre está ligado, ou sempre estão ligados a um propósito. A ideia de que, como um fim em si mesmo, qualquer prazer enebria, mas com um propósito, todo prazer legítimo cumpre o sentido da vida. O que na prática, cada um de nós certamente pode ser testemunha disso, porque quando decidimos realmente ser sinceros e encarar a vida, que muitas vezes é sem sentido, para além do prazer imediato que algumas pessoas buscam, nós temos a certeza de compreender a sensação que alguns têm daquilo que eles chamam de tédio. Muitas vezes no consultório as pessoas chegam para mim e dizem que estão tristes. Eu costumo dizer que a emoção bem compreendida é emoção que tem nome e sobrenome. Mas como nós não paramos para compreendê-las, então qualquer coisa que é desagradável nós colocamos diante de um quadro genérico, estou triste. Mas existe uma tristeza chamada tédio. E o tédio é uma tristeza que faz com que a pessoa usufrua sem propósito os prazeres da vida. E por isso essa pessoa fica entediada. É entediada não porque o prazer é ruim em si mesmo, mas porque é um prazer vazio, sem sentido, sem propósito. Frequentemente eu chamo essa síndrome de síndrome do não ter, do não poder e do não ser. Ou seja, que a pessoa não consegue usufruir aquilo que ela é, aquilo que ela tem, aquilo que ela pode fazer, porque simplesmente toda a sua energia está concentrada naquilo que ela não pode, naquilo que ela não faz, naquilo que ela não é, e portanto desejar aquilo que ela não é, aquilo que ela não pode, aquilo que ela não faz, ela deixa de usufruir o propósito daquilo que ela é,
daquilo que ela faz, daquilo que ela pode. E aí o coração fica cheio da tristeza chamada tédio. Salomão dá um exemplo sobre isso. Está no capítulo 3 de Eclesiastes, talvez um dos mais belos poemas que a Bíblia traz. Quando ele diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e de arrancar o que se plantou. Eclesiastes 3. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras. Tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar. Tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E aí, depois de tudo isso, no verso 11, veja como ele encara todas essas ações como prazeres que podem cumprir um propósito, porque ele diz: tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. E também pôs no coração do homem a eternidade, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. E aí olha como ele junta: também sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se pode lhe acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele, porque o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus fará renovar-se o que se passou, ou seja, há um tempo apropriado para cada propósito de Deus para a sua vida. A verdadeira sabedoria de Salomão é aquela que permite que você aproveite a vida naquilo que a vida lhe oferecer, sabendo que todas as coisas da vida devem cumprir algum propósito, senão elas serão vazias. E é exatamente isso que no final do capítulo 11, verso 9 e 10, talvez no segundo poema mais bonito do livro de Eclesiastes, o pregador se dirige aos jovens, que normalmente são associados àqueles que, pela pouca idade e inexperiência, deixam-se levar pelos prazeres e vaidades da vida, e profere esse belo poema, que começa no capítulo 11, verso 9, e veja que maravilha de como as coisas são equilibradas debaixo do temor a Deus. Ele diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelo caminho ou pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Afasta do teu coração o tédio, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, porque estarás cego. E tornem a vir as nuvens depois de aguaceiros, no dia em que tremerem os guardas da tua casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem pouco, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios com as portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes mais falar em alta voz,
e te levantares à voz das aves, logo cedo da manhã, e todas as harmonias, filhos da música, te diminuírem, porque não ouves mais. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres a cabeça como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores andam rodeando a tua praça, antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Antes de tudo isso, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, porque vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Perceba que não há pessimismo algum. A realidade da compreensão desse homem que juntou esses conceitos maravilhosamente harmônicos, de que a vaidade cega os olhos para ver a realidade, o princípio da vida, de que o temor a Deus abre os olhos, e com os olhos abertos podemos equilibrar, viver uma vida abençoada e usufruir dela, e ao mesmo tempo entender que dela daremos conta a Deus, porque somos apenas mordomos daquilo que o Senhor nos concede. Queridos, certamente alguns de vocês, quando se fala de como a vida é bela, lembram do filme ganhador de 3 Oscars, de 1997, esse que você vai ver projetado agora, que é dirigido, ou foi dirigido pelo italiano Roberto Benigni. A vida é bela, cuja cena final expressa em imagem e som a verdade de como podemos aceitar o convite para viver baseado em um propósito. No caso daquele filme que vocês que assistiram lembram, o propósito daquele pai era salvar o filho dos horrores da guerra, enquanto brincava com ele em pleno campo de concentração, para que ele não percebesse que estava preso, como Viktor Frankl dá início da mensagem. Particularmente mais do que Salomão, que começou bem a vida e terminou de forma tão melancólica, eu acredito que em determinado aspecto a história de Viktor Frankl, aquele filme em que o pai sacrifica-se em função do filho, são como metáforas dessa verdade que nos remete ao fato de que a vida é bela, mas ela não é fácil. A própria figura do pregador, em outro aspecto, simbolicamente nos remete à pessoa de Jesus Cristo, aquele que, diferentemente de Salomão, foi a própria sabedoria encarnada, que viveu bem do começo ao meio e ao fim, e que nos ensina pelo seu próprio exemplo a viver uma vida equilibrada no temor do Senhor. No caso do pregador, o propósito do Pai nosso que está no céu e do seu Filho é nos convidar a viver uma vida que entenda que é preciso saber viver de acordo com aquele que nos concedeu a própria vida, porque só Ele nos dá a garantia de uma vida abençoada e de uma eternidade segura. Exatamente conforme a conclusão do pregador, o texto que nós lemos no início. De tudo o que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo sobre todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam maus. Eu gostaria de convidar, diante dessa mensagem, a tomar 2 atitudes nessa manhã, relacionadas ao que eu ministrei. A primeira é: reavalie onde você está investindo o melhor do seu tempo, o melhor do seu talento, o melhor do seu tesouro. Se você estiver depositando essas coisas nessa vida apenas, saiba que, porque elas estarão aqui, aqui estará também o seu coração. E a Bíblia diz que infeliz é o homem cuja esperança se resume a esta vida. Não espere chegar à idade já avançada, perto de morrer, para concluir aquilo que Salomão já lhe adverte: que tempo, talento
e tesouro investido nessa vida é vaidade. Não porque não são legítimos, mas porque são como névoas que nos impedem de ver o verdadeiro sentido da vida. Reavalie onde você está investindo o melhor do seu tempo, do seu talento e do seu tesouro. Segunda indicação que eu gostaria de dar a você: reavalie a motivação pela qual você vive. Sabe, irmãos, a nossa existência, a nossa família, as nossas coisas, por mais valiosas que elas sejam, e são, não podem se tornar um fim em si mesmos. Elas podem nos dar a condição para viver, mas elas não podem ser o propósito para viver. A motivação é cuidar destas coisas para que elas sirvam a algo maior, a glória de Deus e o bem dos outros. É possível viver de si para si mesmo como um egoísta, e muitos estão vivendo. É mais difícil, verdade, desafiador, viver para os outros como um altruísta. Mas o segredo é não ser apenas um egoísta e não ser também um altruísta, mas é ser alguém que vive para Deus a fim de ser feliz na vida e abençoar os outros que Ele possa abençoar. Foi isso que Salomão quis dizer com os 3 aprendizados que ele nos ofereceu nesta manhã. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração conforme a sua necessidade e você reavalie onde você está investindo o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro, e onde está a motivação para você viver. Que Deus lhe abençoe. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, vamos pedir a Deus a sua bênção. Ó Deus amado, conforme pedimos no início dessa mensagem, nós agradecemos a Ti porque a Tua palavra é sábia e verdadeira, a ponto de nos instruir hoje pelo Teu Espírito, a partir de algo que foi dito há milhares de anos e que continua verdadeiro, parece um retrato da nossa sociedade hoje e de certa maneira parece uma fotografia do nosso próprio coração. Ó Deus, nos ajuda a entender que o melhor do nosso tempo, talento e tesouro, se investidos aqui nessa terra, se tornarão um fim em si mesmo e uma névoa que nos impedirá de ver o verdadeiro sentido da vida. Nos ajuda a compreender que o temor ao Senhor nos fará perceber o equilíbrio que é possível de viver a vida como o Senhor nos dá a condição de viver, mas acima de tudo, viver para a glória do Teu nome, com a perspectiva de eternidade, porque infeliz é o homem cuja esperança está nessa vida. Ó Deus, nos ajuda conforme a necessidade de cada um aqui, e Tu conheces o coração e a vida de cada um, a aplicar pelo Teu Espírito esta palavra ao nosso coração e nos fazer sábios, como a Tua palavra deseja que sejamos. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.